Olá a todos os vestibulandos aqui interessados numa aula dica de literatura, que é a minha disciplina. Eu sou o professor André, da Oficina do Estudante, e venho hoje falar a respeito da peça Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins, datada de 1964, uma das obras mais recentes solicitadas pelo vestibular Unicamp. O que é interessante a gente saber a respeito dessa obra, dentre outros aspectos? Primeiramente, a caracterização do gênero. Nós não estamos falando de uma tragédia ou de uma comédia baseada nos aspectos clássicos, mas numa comédia de caracteres. Que vem a ser isso? As personagens são caracterizadas muito como caricaturas ou como elementos representativos de estratos sociais. Por exemplo, nós temos a figura de um repressor emblemático ou a figura de um representante da ordem, que é o Tenente Guedes, o pai de Lisbela, o delegado da cidade de Vitória de Santo Antão, em pleno agreste brasileiro. Já já vamos tratar da sua filha, Lisbela. Muito bem. Mas o que é importantíssimo observarmos é, sobretudo, essa parte, que faz parte da tese da própria obra. O que nós temos no enredo dessa curta peça de Osman Lins é uma espécie de carnavalização da ordem ou da sociedade brasileira do seu tempo. O que vem a ser isso? Tudo o que remete a uma carnavalização diz respeito a uma inversão da ordem. É como se eu dissesse que num determinado período tudo pode, tudo se inverte, tudo se modifica, o homem vira mulher, a mulher age como homem, aquele que tinha a ordem, de repente, cai numa situação de desordem, perde a força, aquele que era grande se torna pequeno. Enfim, o que nós temos é uma espécie de mundo ou de vida às avessas. De uma maneira geral, em Lisbela e o Prisioneiro, o que nós temos no início do enredo é uma moça, aparentemente pacata, mas com ideias muito firmes, Lisbela, a Lisbela do título, sendo noiva de um sujeito um tanto quanto representante da ordem, mas ao mesmo tempo zombado por ser um sujeito extremamente afetado, o advogado vegetariano doutor Noêmio. Esse noivado é imposto por seu pai, pelo pai de Lisbela, o Tenente Guedes. No entanto, quando ela conhece o tal prisioneiro do título, Leléu Antônio da Anunciação, Lisbela toma contato com uma situação de absoluta desordem. E aí vem o encantamento pelo outro. Quem é Leléu? Até pelo seu próprio nome, Leléu, o artista mambembe de circo, representante de tudo aquilo que o próprio doutor Noêmio negava. Leléu é o homem sem compromissos, é simplesmente o perseguidor da beleza e, portanto, vai ser o personagem que encantará Lisbela e fará com que ela quebre todos os padrões sociais e até mesmo se coloque contra as posições do seu próprio pai, que até então ela obedecia. Lisbela, a filha do delegado, foge com um prisioneiro. Isso, portanto, diz respeito a essa situação de carnavalização. É como se nesse mundo às avessas tudo fosse permitido. E a moça, a donzela, antes tão recatada, antes silenciada num meio social masculinizado, pode, enfim, se colocar, manifestar a sua opinião, fazer a sua vontade e se unir a um vagabundo, aquele que representa uma desordem, mas não num mau sentido. A desordem que coloca em xeque toda uma situação de ordem e de opressão. Vamos dizer que Lisbela, então, pode, enfim, se libertar. E por que não pensar, então, numa postura de caráter feminista, digamos assim? Num segundo momento, é interessante que nós analisemos a personagem Frederico Evandro, conhecido como Vela de Libra, porque ele oferecia uma vela de Libra a cada pessoa que ele despachava para o além, pois era uma pessoa muito religiosa, que é uma situação absolutamente irônica. Muito bem, Frederico Evandro, numa certa situação de perseguição ao próprio Leléu, acaba, no final da peça, sendo surpreendido por um disparo de Lisbela, mas era um disparo de bala de festim. No entanto, aquele que era o matador valentão acaba morrendo de susto, não pelo disparo executado pela moça, que na verdade não aconteceu, mas simplesmente pelo susto desencadeado a partir daí. Essa parte, então, representa para nós exatamente o quê? Uma inversão da ordem. Aquele que era o matador valentão acaba morrendo de susto pelo falso disparo da arma de uma donzela, de uma moça. Muito bem, então o que tem que ficar em mente, dentre outros aspectos, é o que nós destacamos aqui.
tanto no caso da personagem Lisbela, como no caso do personagem secundário Frederico Evandro, essa inversão da ordem, que coloca os fracos como fortes, que coloca a mulher dotada de uma força superior, que coloca o valentão sendo subjugado por uma desconcertante força feminina. Então nós temos nessa peça, sobretudo, repito, essa carnavalização, essa estética do avesso, que nós temos que levar em conta durante a leitura, a interpretação e a análise da obra. O que eu desejo para vocês, caros vestibulandos, já em preparação para os vestibulares, né, claro, é que leiam essa obra então com esse olhar do avesso, com esse olhar de uma inversão, com esse olhar de uma estética da desordem. E fica aqui, é claro, a minha recomendação: curta o nosso canal Oficina do Estudante. Um abraço a todos e até a próxima dica.